Fala pessoal, firmeza? Eu sou Luan Gabriel, seu professor de Química, e nesse vídeo você vai conferir o conteúdo de pilhas e as questões ambientais relacionadas a esse tema. Roda a vinheta! Bom pessoal, antes de adentrarmos no conteúdo de pilhas e baterias, vamos entender como esses dispositivos se tornaram tão importantes para a humanidade. Se a gente for analisar o passado, e se você for conversar com alguém da geração de seus avós, ou seja, uma pessoa mais velha, com certeza ela vai te dizer que a invenção do radinho a pilha foi uma grande inovação para a época. Por quê? Porque antes todos os rádios eram ligados à tomada. Então, com a invenção do radinho a pilha, isso não era mais uma realidade. Por quê? Porque o rádio poderia ser escutado em qualquer espaço, em qualquer lugar. Outra grande invenção, pessoal, foram as baterias. Até o início do século XX, pessoal, os carros eram ligados por meio de uma manivela. Então, os carros só poderiam ligar o motor na parte traseira quando uma pessoa pudesse manusear a manivela para poder ligar. E com o surgimento das baterias, isso caiu por terra e os carros começaram a ter a partida elétrica. Então, pessoal, esses dispositivos trouxeram uma maior comodidade para as pessoas, de certa forma facilitando a vida das mesmas. Se a gente for olhar agora, pessoal, em tempos atuais, a revolução tecnológica tem possibilitado a invenção de novos aparelhos eletrônicos, como tablets, smartphones e smartwatches, e isso tem intensificado a produção de novas pilhas e baterias cada vez mais diferenciadas para a alimentação desses dispositivos. Juntamente com isso, a indústria tem possibilitado também a revolução para as pessoas que possuem dificuldade de locomoção. A cadeira de rodas motorizadas, por exemplo, trouxe uma grande revolução, pois possibilitou uma maior comodidade e viabilidade para a locomoção das pessoas que não têm capacidade de se locomover sozinhas. Mas a grande questão é que esse consumo exagerado de pilhas e baterias tem gerado impactos ambientais no que diz respeito ao destino desses materiais na natureza. Então, pessoal, quais são os principais impactos ambientais ocasionados pela essa destinação inadequada de pilhas e baterias na natureza? Bom, pessoal, qual o impacto ambiental que essas pilhas estão associadas? Estão associadas, pessoal, ao seguinte fato, porque a destinação desses dispositivos na natureza, ela não pode acontecer de maneira direta. Por quê? Porque muitos desses dispositivos são constituídos de metais pesados que são bioacumulativos. O que quer dizer bioacumulativos? Acumular na cadeia alimentar. Ou seja, pessoal, esses metais se acumulam na cadeia alimentar e isso traz sérios problemas não somente para a natureza, mas também para a saúde de nós seres humanos. Eu trouxe um vídeo bem pequenininho e bem rápido aqui, que fala um pouco sobre o impacto das pilhas quando descartadas de maneira inadequada na natureza. Então preste bem atenção na mensagem desse vídeo.
Bom, pessoal, como vocês puderam perceber, o simples fato do descarte inadequado de uma pilha num ecossistema como o mar gerou um grande problema de saúde pública, né? E não somente de saúde pública, mas também de questão ambiental, de impacto ambiental. Então, aquela pilha contaminou todo um ecossistema existente naquele mar. E além de contaminar aquele ecossistema, esse problema levou à intoxicação de outras pessoas. E isso acontece na vida real. Eu trouxe aqui 2 casos envolvendo intoxicação por metais pesados. Um que aconteceu no Japão, a famosa tragédia de Minamata, e outra que aconteceu no Brasil, a contaminação de mercúrio na região Amazônia. Na tragédia de Minamata, o que aconteceu? Existia uma indústria que derramava resíduos, né, advindos lá do processo industrial que continha metais pesados, e eles jogavam esses dejetos numa bacia hidrográfica que banhava a região de Minamata. E o que aconteceu? Os peixes que continham naquela bacia foram ingeridos por aquelas pessoas que viviam na região. E essa contaminação dos peixes acabou sendo passada para as pessoas. Então, centenas de pessoas acabaram morrendo e, além disso, gerou sérios problemas de saúde nas pessoas da região. Então, pessoas ficaram com sequelas, mulheres com má formação fetal, pessoas que perderam a visão, pessoas que desenvolveram quadro de demência mental. Então essa tragédia aconteceu devido a esse indiscriminado ato de jogar substâncias nocivas no meio ambiente, por falta de uma conscientização de responsabilidade social para com o próximo. No Brasil, a contaminação de mercúrio aconteceu na região Amazônia, onde muitos garimpeiros utilizavam mercúrio para poder fazer a separação do ouro. E, segundo especialistas, eles chegaram a usar cerca de 2 toneladas de mercúrio. E isso contaminou uma grande parte da bacia hidrográfica do rio e também parte da floresta como um todo. Essa contaminação chegou até tribos indígenas, e essas tribos indígenas acabaram sendo intoxicadas por esses metais pesados, uma vez que eles se alimentavam dos peixes daquela região. Então, pessoal, o grande problema ambiental associado a isso está nessa destinação inadequada desses dispositivos na natureza. Hoje a gente sabe que existe a coleta seletiva de lixo que recolhe esse tipo de material e que faz a destinação correta. Então, que cabe a cada um de nós se conscientizar e ajudar fazendo a nossa parte para que situações como essa não ocorra novamente, beleza? Agora, pessoal, a gente vai entender como é que funciona uma pilha. Bom, em uma pilha, a gente tem um sistema que produz energia elétrica a partir da energia liberada em reações químicas. Então, mais precisamente, como é que se dá esse funcionamento de uma pilha? Esse funcionamento de uma pilha, pessoal, se dá por reações de oxirredução, ou seja, transferência de elétron. Essas reações de oxirredução, elas são espontâneas, ou seja, não necessita de uma fonte de energia para acontecerem. Para a gente poder entender o funcionamento de uma pilha, a gente vai levar em consideração a pilha de Daniell. Só que a maioria das pilhas que a gente encontra no mercado são exemplos de pilhas secas comuns, como as usadas em controle remoto, lanterna e etc. As pilhas alcalinas, a única diferença para as pilhas secas é que elas são constituídas por um metal alcalino. E temos as pilhas de mercúrio, que geralmente são pilhas de menor porte utilizadas em relógios, dispositivos auriculares, que são aqueles dispositivos utilizados naquelas pessoas que possuem alguma deficiência auditiva, e entre outros dispositivos. Então, para exemplificarmos, pessoal, o funcionamento de uma pilha, vamos levar em consideração a pilha de Daniell. Nessa pilha ocorre espontaneamente essa reação, ou seja,
o zinco metálico doa os seus elétrons para os íons de cobre presentes nessa solução. Note que o zinco metálico ele transferiu seus elétrons e isso significa que ele causou a redução dos íons de cobre. Por isso, ele é chamado de agente redutor. Já o cátion Cu2+, retirou esses elétrons do cobre metálico, causando sua o quê? Oxidação, sua perda de elétrons. Então, portanto, os íons de cobre, ele é o agente oxidante. Então, quando uma pilha está em funcionamento, o processo que ocorre é esse. O zinco metálico perde 2 elétrons e dá origem aos íons de zinco que ficam dispersos na solução. Os elétrons liberados pelo zinco fluem pelo fio condutor, chegam até a placa de cobre e entram em contato com os íons de Cu2+ da solução. Então, esses elétrons vão entrar em contato com os íons de cobre da solução, reduz esse cobre a cobre metálico. E esse cobre metálico se deposita na lâmina de cobre. Então, à medida que a pilha vai funcionando, pessoal, há gasto da lâmina de zinco, então a diminuição da sua massa, que oxida e perde elétron, com consequente aumento da concentração de íons em solução. No outro eletrodo, por sua vez, temos a deposição de cobre, devido à redução desses íons de cobre, e nesse processo a concentração de cobre diminui, provocando um leve clareamento da solução. Esse clareamento se deve porque a coloração azul intensa da solução se deve pela presença desses íons de Cu2+. Como eles diminuem no processo de redução, a solução fica mais clara. E qual que é o papel dessa ponte salina nesse caso, pessoal? É manter a neutralidade das cargas. Então, à medida que o zinco se oxida aqui e perde os seus elétrons, a solução vai aumentando a concentração dos seus íons, que por sua vez reduzem a quantidade de íons de cobre, então a concentração de sulfato nessa solução vai aumentar. Então, para manter essa neutralidade, ocorre um movimento organizado de íons, ou seja, os ânions presentes nessa ponte salinas vão em direção ao eletrodo de zinco e os cátions presentes na ponte salina vão em direção ao eletrodo de cobre. Então, tudo isso ocorre ao mesmo tempo que a pilha está funcionando, em que está ocorrendo essa transferência de elétrons. O que é o ânodo? Ânodo é o eletrodo no qual os ânions se dirigem. E o que é o cátodo? O cátodo é o eletrodo para o qual os cátions se dirigem, beleza? Então, o que evidencia o polo positivo e o polo negativo de uma pilha? O polo negativo é o eletrodo que fornece elétrons para o circuito externo. E o cátodo é o polo positivo, é aquele quem recebe os elétrons do circuito externo. Então, no fim, a gente tem a reação global da pilha. Como é que a gente obtém essa reação global da pilha? Basta a gente cortar os elétrons e somar as espécies químicas. Então, inicialmente, a gente tem zinco sólido e uma determinada quantidade de íons de cobre. No final da pilha, a gente tem uma quantidade, dá uma origem, a íons de zinco mais cobre sólido. Tudo bem, pessoal? Então, numa pilha, pessoal, a gente tem uma reação de oxirredução em que a gente tem a oxidação e a redução. A substância que sofre oxidação é chamada de agente redutor. E a substância que sofre redução é chamada de agente oxidante. Durante esse processo, há perda e ganho de elétrons. Então, quem sofre oxidação perde elétrons, como ocorreu aqui com o zinco. E quem sofre redução é quem ganha os elétrons. É o que aconteceu com os íons de cobre. Então, nesse processo, a substância que sofreu oxidação, ela diminuiu a sua massa, como a gente percebeu aqui nesse eletrodo. Houve diminuição da massa e houve aumento dos íons da solução, ou seja, aumento dos íons de zinco. Por outro lado, no outro eletrodo, houve aumento da massa e diminuiu os íons da solução. Realmente, os íons de cobre tiveram seus
íons reduzidos. A substância que sofre oxidação numa pilha é chamado de ânodo e é o polo negativo. A que sofre redução é chamado de cátodo e é o polo positivo. Tudo bem, galera? Bom, pessoal, existem dados tabelados que nos dão qual substância tem maior potencial de redução. Então, o zinco, nesse caso, ele tem um menor potencial de redução do que o cobre. Então, dessa forma, por isso que o cobre ele sofreu redução, porque ele tem um maior potencial de reduzir-se. E o zinco, por sua vez, por ter um menor potencial de redução, ele é a substância que tem maior tendência a se oxidar-se. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui uma exemplificação do que vem a ser uma pilha, falei de questões ambientais e aspectos relacionados ao descarte inadequado dessas substâncias na natureza. Então, até o próximo vídeo, tchau!